1 Coríntios capítulo 2, versículos 6 e 7. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, ou dos poderosos desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Diga nada. Ixi, nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do mistério que estava oculto, o qual Deus prometeu antes do princípio das eras, para a nossa glória. Diga amém. Feche seus olhos. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, por esse momento aqui, em especial, Senhor, com a sua juventude, Pai. Nós oramos aqui por espírito de sabedoria, Pai, espírito de revelação. Toda palavra, Senhor, liberada nesta noite, Pai, caia em terra fértil, Senhor. Que os nossos corações estejam preparados, Pai, para receber. Abre os olhos do nosso coração, Pai. Nós queremos aqui edificar a sua igreja, Pai. Nós queremos aqui somar, contribuir com o teu reino, Pai. Então nós oramos, Pai, para que tudo, Pai, toda a sabedoria que já foi derramada, Senhor, aos nossos corações, toda a maturidade que já foi derramada, Senhor, nós possamos nos apropriar delas, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, vocês estão jovens muito fracos. No tempo que eu era jovem, o meu professor falava que eu era muito ativo. Mas não era calmo assim igual vocês. Então nós poderíamos falar aqui de vários assuntos essa noite. Eu estava procurando no Senhor uma palavra rema para essa noite. Uma palavra que fosse para fortalecer os nossos corações, que fosse para somar verdadeiramente mesmo. Então eu gostaria que você prestasse muita atenção no que o Senhor quer falar nessa noite. Nós teríamos vários assuntos para ser falado aqui, mas nós temos muitos assuntos, né? Se nós começar a abrir a cartilha aqui, vai sair tema atrás de tema. Mas nós não podemos falar de nenhum, na minha opinião, se nós não falarmos sobre maturidade. Nenhum tema ministrado aqui, nada falado aqui vai ser tão importante nas nossas vidas se nós não tivermos maturidade. Hoje nós vemos ainda pessoas muito velhas, pessoas de anos de caminhada, com isso aqui de maturidade. Então assim, eu acho que nada que nós tivermos, que nós absorvermos, se nós não aplicarmos a maturidade, não vai funcionar. Nossa, eu poderia falar o quê? Poderia falar aqui sobre dinheiro, né? Poderia falar aqui sobre o relacionamento em santidade. Nós poderíamos falar aqui sobre tanta coisa, né? Sobre um emprego legal, como você se comportar lá, né? Você que é jovem, você que está começando, né? Como você vai ter seu relacionamento em Deus, né? Para você aprender a segui-lo, né? Sobre esse amor, nós poderíamos falar sobre muitas coisas, mas eu falo para você, qualquer tema que nós falarmos, você vai precisar aplicar a sua maturidade, senão logo você vai tropeçar e vai se trambicar tudo. Então é muito difícil, vamos supor, essa semana mesmo para mim foi uma doideira, uma correria, rapaz, uma vontade de pegar o meu controle no meu sofá gostoso e assistir uma tela e não fazer nada a semana toda. Mas foi tanta corrida, que a gente fica orando para Deus, para os negócios fluírem, né, meu irmão? A gente que é autônomo, né? E daí quando começa demais, parece que a gente fala, nossa Deus, não precisava tanto, que eu estou cansado, não é verdade? Então assim, nessa caminhada, você precisa ter muita maturidade para você entender que você não vive só para o seu emprego, um exemplo, não vive só para aquelas coisas, você está vivendo o reino de Deus. Então, um exemplo, a gente precisa parar, ter maturidade. Não, esse momento aqui, por mais que eu esteja cansado, eu vou esmurrar meu corpo, eu vou preparar uma palavra, eu vou buscar em Deus o que falar. Então, para tudo, se você, um exemplo assim, se eu falar aqui hoje, quem gostaria de participar do grupo de louvor? Nossa, um monte de gente, né? Que tem desejo no coração. Aí se eu te falar assim, sexta-feira nós temos que vir aí ficar 3 horas. Na sua casa você vai ter que ensaiar várias vezes, porque se você chegar aqui e fizer errado, o Murilo vai te pegar, olha o tamanho dele. Não, é verdade. Nós queremos tudo, mas talvez nós não temos a maturidade para fazer aquilo que nós queremos. Você está entendendo? Quem está entendendo, diga amém. Então tudo que nós falarmos, tudo precisa ter maturidade.
Um exemplo, você está relacionando, você precisa ter maturidade, senão nunca vai durar. Você arrumou um emprego bem bacana, vai ter que ter maturidade, porque você vai ter que engolir um sapo, porque a vida não é só alegria, vai ter que ter maturidade. Então, nós precisamos entender que tudo na nossa vida está em torno disso. Precisamos crescer em consistência para avançarmos, amém? Então, normalmente, as coisas não se resolvem do jeito que nós imaginávamos. Oh Deus, podia ser tão pirim-pim-pim, né? Pum, mas não é. E iremos necessitar de maturidade para passar pelos processos. A vida, meu irmão e minha irmã, não é um conto de fada. Diga para o seu vizinho, a vida não é um conto de fada. Eu estou falando aqui com pessoas adultas, amém? Crendo que você já é o top do top. Sabe por quê? Porque quando eu era de menor, eu estava batendo um papo com meu filho ontem. Nós temos um lugar bem bacana lá na minha casa, que se você tinha que ter na sua. A nossa casa é assim. Normalmente, eu nem vi que hora que eu comecei aqui, pessoal. Normalmente, na parte da noite, assim, a gente trabalhou tudo, aí a gente descansou, tal. Ele trabalha home office dentro de casa, lá no quarto dele, ele sai e tal. A gente faz um café bem gostoso, que a gente ama, ó, tô suado e tava tomando café ali. A gente faz um café bem gostoso e senta na mesa. Nós temos uma mesa bem legal lá, algumas cadeiras, e assim, a gente fica batendo um papo às vezes por horas. Horas e horas. Sabe por quê? Se você não faz isso com seu pai, sua mãe, você não tem com quem fazer, procura fazer. Sabe ali, o poder, o espiritual que tem nesse lugar é maravilhoso. E a gente chega ali e fica batendo ideia, trocando ideia. A gente fala às vezes da vida alheia, mas do lado positivo, né? A gente fala de sonhos, a gente fala de projetos. A gente fica trocando a maior ideia. Às vezes falamos da palavra, mas é um momento muito gostoso em família. Nós sempre tiramos isso. Às vezes nós ficamos 1 hora, às vezes meia hora, às vezes 10 minutos, às vezes 2, 3 horas. Então varia do assunto. Mas nós sempre fazemos isso. E ontem, não diferente de outros dias, nós estávamos lá sentados, eu estava lá escrevendo um pouco da palavra, ele estava lá comendo o lanche dele, a gente na mesa, bonitinho, né? A gente não come no sofá, pessoal. Legal, né? Mesa é preciosa, a gente não come no sofá, não. Quem come no sofá, esse negócio aí não é para os cachorrinhos, nós comemos bem, comemos na mesa. E nós estávamos lá batendo uma ideia. E eu falei para ele que quando eu era de menor, eu achava que quando eu tivesse 18 anos, cara, quando eu tivesse 18 anos eu já ia ter um carro, eu já ia ter uma casa, já ia ter a minha amada, e ia ter até uma grana no banco. Você acredita nisso? Quem nunca? E tem outra, esse negócio de engordar não ia ser para mim não, porque da onde já se viu não fazer um exercício? Você entende? Então, normalmente a gente, quando é adolescente, está vivendo num fantástico mundo de Bob, né? Lembra? Que não é da sua época não, né? É só da nossa. Onde tinha um menininho que sentava numa motinha, um triciclozinho e saía. E ele viajava na maionese. E tipo, era assim, quando eu era menor, eu achava que eu ia ter tantas coisas. E quando eu comecei a crescer, eu comecei a entender que o mundo não é desse jeito que a gente sonha. Todo esbelto, né? Qual que é o rapaz aí que já não pensou em ter, quando fizer 18 já vou comprar minha Hornet e tal, já vou andar de moto, né? Já começa a fantasiar altas coisas. Mas eu falo para você, moto não anda sozinha, carro não anda sozinho, então ele precisa de combustível. Quer ver? Se você se relacionasse com alguém, o rapaz, no mínimo, a maioria não tem nem o dinheiro para pagar um sorvete. Não sei nem o que vai fazer relacionar. Então, assim, tudo necessita de crescimento. Entende como? Então, parecia que a gente vivia no mundo do fantástico mundo de Bob. E sabe o que aconteceu quando eu fiquei com 18 anos? Eu já era um bêbado, alcoólatra. Já estava no caminho de engordar. Não parava em emprego nenhum. Estava nesse nível. E tinha o nome no Serasa. Tinha o nome no Serasa. Então assim, talvez eu não tive esse momento para alguém me falar alguma coisa. Talvez meus pais trabalhavam demais. Não é culpa deles. Mas sempre quando a gente tem uma instrução, a gente tem menos desculpa para dar depois, né? Ah, não sabia disso. Ah, não sabia daquilo.
Então, de certa forma, as amizades contam muito. No seu âmbito de amizade, se você vê alguém que se droga, não anda com ele. Para começo de conversa. Já está sendo maduro. Se você tem algum amigo que é alcoólatra, não anda com ele. Tenta trazer ele para perto de você no momento que ele não esteja bebendo. Entende como? Porque uma coisa que você faz muito, ela acaba ficando normal. Por que eu fumei? Fumei muito, pessoal. É muito triste isso que eu estou falando. Porque eu andava só com pessoas que fumavam e para mim ficou bonito fumar. Eu fiquei anos da minha vida fumando. Já vai para mais de 10 anos que eu larguei, muito mais. Só que assim, ficou uma marca. Então eu falo para o meu filho às vezes, nós estamos caminhando, mas é muito melhor para você viver em santidade e não ter as mesmas marcas que eu carrego, porque isso aqui faz muito mal e atrasa a vida da gente. Entende como? Então você precisa ter projetos. E o primeiro projeto é ser maduro. Vamos supor, se Deus te desse 10 mil reais na mão hoje, o que você faria amanhã no domingo? Você não ia vir nem no culto, né? Brincadeira um troço desse. Poxa, brincadeira, hein? Peguei você, né? Nem no culto você viria, entendeu? Falta de maturidade. Então nós precisamos avançar. Nós precisamos entender o que o Senhor quer falar. Então eu tive que ir encontrando algumas coisas nesse caminhar meio sozinho. Minha mãe passava o tempo todo trabalhando, eu sozinhão. E lá na frente, depois de muitos anos de casado, o Senhor encontrou. E hoje me encontrou. E hoje eu percebo tudo o preparar dele até que chegasse um momento que eu estivesse preparado para aceitá-lo, sabe, assim, na minha vida. Então, assim, assim, é um privilégio, você já estar no Senhor com essa idade, assim, novo, sabe? Porque vai te trazer muitos benefícios. Vai transformar a sua vida isso. Então, assim, eu era muito natural e tal, então eu acabava fazendo as coisas no natural. Então, para nós avançarmos, como jovens apaixonados pelo Senhor, e jovens que não querem ser só mais um, então nós precisamos buscar essa maturidade em Cristo. Então, se Deus te desse 10 mil reais nessa noite, amanhã os seus planos teriam que ser: o que eu vou fazer para contribuir com o reino do Senhor, se eu ganhei esses 10 mil? Um exemplo, né? Um exemplo bem bobo, mas talvez que nós não somos maduros para usá-lo, né? Então nós precisamos viver a realidade da vida e encarar ela como realmente ela é. Exemplo: se você e eu não levantarmos da cama e ficarmos simplesmente no celular o dia todo, muito possivelmente nós não vamos desfrutar das melhores coisas em Deus. Das melhores coisas. Às vezes quando nós saímos de férias, né, final de ano, com a minha esposa, férias é para descansar, né, mas eu acho que eu volto mais cansado. Assim, porque eu sou assim daquela pessoa que quer aproveitar, sabe como? Eu já levanto cedo, puxa, bem-vindo pessoal, eu sou do time dos velhos. Eu levanto 6 horas, 5:30 da manhã, o sol tá raiando, e eu já quero sair caminhar, eu já compro pão, o pessoal compra a corda, já tá tudo pronto, assim, e eu quero sair passear, eu quero sair conhecer lugares novos. Puxa, mas eu tô de férias, era para descansar, mas eu quero desfrutar das coisas. E nós, às vezes, por ficarmos tão centrados na nossa preguiça, nós não desfrutamos de nada. Não desfrutamos de nada. Não aceitamos às vezes convites que seriam muito bons, porque nós estamos perdidos na nossa preguiça. E é gostoso a tal da preguiça, né? Puxa, vou ficar sem fazer nada, vou ligar o ventilador e vou ficar assim hoje, na frente dele. É gostoso, mas talvez você perde muito contato, muita coisa boa. Um amigo meu falava assim para mim que o dinheiro você não consegue trancar dentro de casa, você tem que sair para a rua. Quando ele fala sair para a rua, não é sair fazer o mal, é ter contato com as pessoas. Ter contato com as pessoas. Logicamente que você pode trabalhar home office, né? Mas primeiro você vai ter que ter o contato com alguém. Então, quanto mais você ficar passivo a tudo, você vai perder, vai faltar, e vai faltar o potencial para você experimentar o melhor. Então, quanto mais distraído você ficar, mais o Satanás vai ficar feliz. Quanto mais distraído você ficar nesta noite, mais ele vai ficar feliz.
porque talvez saia alguma palavra aqui que vai transformar a sua vida, e você está totalmente distraído. Então qual que é o nosso chamado? É ficar antenado. Amém? Então aí nós estávamos lá, né, pensando na distração dele, pensando no que ele pode fazer para nos enganar. Aí eu estava com o meu menorzinho lá, o Adrian, um pequenininho, e eu sou um pai legal, eu assisto desenho junto, às vezes eu assisto filme junto, e a gente está ali, né, interagindo e dando risada junto. A gente gosta muito de assistir os carros, né, o Mate é muito legal, né, vai só, tô mais faceiro, né, que época de barbeiro, então nós gostamos dessas coisas. E nós estávamos lá assistindo o último filme dos carros, bem faceiro com meu filho, e pro puro tudo é puro. Então você está assistindo qualquer coisa, ou está fazendo qualquer coisa, você está pensando no reino de Deus. Estava tendo uma corrida nesse filme. Nessa corrida, o Relâmpago McQueen estava ficando meio velho, meio obsoleto, e estava vindo a juventude. E alguns carros novos estavam ganhando tudo, e ele estava totalmente revoltado. Como que pode? Eu, o melhor corredor, cachã, né? Querendo, vencendo tudo, agora eu estou perdendo para esse pessoal. Então ele começou a treinar lá uma moça, né? Trocando em miúdos aqui, terminando. Ele começou a treinar uma moça, e essa moça era a instrutora dele, e ele colocou ela para correr. No final do filme ele colocou ela para correr. E essa moça era corredora, mas ela não entendia o chamado dela para ser corredora, ela tinha medo. E ela correu, começou a passar todo mundo. Quando ela chegou lá na frente, que faltava só um para ela passar, o carro da frente entendeu que ela tinha um potencial muito grande. Sabe o que ele fez? Ele reduziu a velocidade e parou do lado dela. E falou para ela que ela era só uma instrutora, e que o lugar dela não era correndo. Ela ficou totalmente desmotivada naquele momento, e todos os carros começaram a passá-la de novo. Aí o McQueen estava lá com o microfone igual esse, falou no ouvido dela: você não percebeu ainda? Ele viu muito potencial em você, por isso que ele fez isso, ele parou para te atrasar. E você está caindo na dele. Talvez, assim dela teve um despertar e passou e ganhou a corrida e foi show. E eu e o meu menino vibramos, ela ganhou e tal. E foi legal. Agora trocando para a vida, quanto potencial você tem? E às vezes pessoas falam que você não consegue, ou você mesmo fica se falando. Desenho do Pluto, talvez não seja da sua época, mas tantos outros, Tom e Jerry, onde parecia o diabinho e o anjinho, um de cada lado. E o diabinho falava: para você não vai dar. E o anjinho: não, seja bom. É mais ou menos nessa pegada. O nosso coração é do Senhor, mas talvez nós aceitamos os dardos inflamados na nossa cabeça. E aí ele fala na sua cabeça que você não pode. Ele fala na sua cabeça que você não consegue. Ele fala que você é um adolescente ainda, você é um aborrecente fraco, você não consegue, os outros conseguem, mas você não. Então nós aceitamos essa mentira, nós aceitamos isso na nossa mente e achamos que agora todo mundo pode, menos eu. Puxa vida, eu tinha um sonho de ser tal coisa, mas eu não posso. Poxa vida, eu queria trabalhar home office, no computador, no ar-condicionado, mas eu estou aqui de faxineira, eu não posso. Então a sua cabeça começa a encher de mentira e você começa a aceitar essas mentiras. Então qual que é a ênfase deste filme? Naquele momento, então quando você está assistindo até um desenho, para você que crê nas coisas do Senhor, crê nas bem-aventuranças, crê no reino de Deus, até um desenho se torna uma palavra de Deus, porque naquele momento ela se sentiu enganada, ela aceitou a mentira de Satanás e começou a ficar derrotada, não porque ela era ruim, mas simplesmente porque ela aceitou uma mentira. Então quando você aceita uma mentira no seu coração e deixa ela crescer, ela vai transformar totalmente a sua vida. E essa noite o Senhor colocou no meu coração para dizer para mim e para você que nós precisamos entender a maturidade que nós temos em Cristo. Em Cristo eu posso todas as coisas. Todas. Qual que é o seu desejo? Ser aeromoça? Vai ser aeromoça. Mas vai e não esquece do reino de Deus. Normalmente as pessoas vão, elas conseguem, elas alcançam os seus objetivos, e daí nessa hora elas mostram toda a imaturidade que elas têm, porque elas esquecem totalmente do reino de Deus, esquecem
esquece do seu vizinho, esquece do seu amigo, esquece do seu irmão. E nessa hora, quando nós estamos juntos, um precisando do outro, eu simplesmente viro as costas porque eu alcancei o meu objetivo e para mim já tanto faz. Ah, isso estava bom, eu precisava de você em oração e tal, mas agora é só pelo WhatsApp, quando eu puder. Você entende? Então até para subir na vida financeiramente eu preciso ser maduro, porque senão logicamente eu vou cair. E esse filme falou muito comigo ontem. Parece uma bobeirinha, filme de um desenho, mas nós precisamos entender as mentiras e as ciladas do diabo. Nem todo mundo, põe lá para nós. Ixi, meu pessoal da projeção está comendo. Mateus 7:21 vai dizer assim, ó: nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entra lá no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então nós temos aqui uma ideia muito, muito louca, que parece assim que agora tem uma reviravolta. Oxe, mas não era só aceitar Jesus, não era só acreditar nele, e agora se eu só digo e se eu não faço, e não entendi nada mais. Então eu vou te falar aqui, assim quando você crê no seu coração, e você crê que Jesus é a sua justiça, e Jesus pagou pelos seus pecados, quando você crê verdadeiramente, tudo que o Senhor fala ao seu coração, você quer fazer. Então nem todo que diz Senhor, Senhor vai entrar no reino de Deus, sabe por quê? Porque na verdade ele só falou Senhor, Senhor, e ele não quer fazer nada. Ele não é maduro para fazer nada. Ele não está afim de fazer nada, ele só está curtindo o momento. Eu só estou aqui porque é gostoso, é cheio de gente, o Murilo toca legal, e tem umas luzinhas, e nós fazemos assim, e vamos para a esquerda, e vamos para a direita, e está tudo certo. Eu fiz para lá para você entender que a esquerda tua é para lá, tá? Que manjo do Paranauê, pessoal. Então, nós ficamos nessa. Então se você diz Senhor, Senhor, você tem que verdadeiramente crer. E agora eu faço tudo que o Senhor me pede. Sabe como que era a minha vida quando eu era aquele menino imaturo, com 18 anos, perdido, todo estrambicado? Eu fazia tudo, com vontade. Se tivesse 30 churrascos na semana, eu estava em 32. Ativo. E vou falar para você, quando o Senhor me encontrou, que Ele me chamou de verdade para o reino dEle, nada mudou. Nada mudou, eu estou em todas. Não tenho preguiça para nada, sabe por quê? Eu sou maduro o suficiente para entender que a minha vida agora é dEle. Então mesmo cansado, mesmo com a semana corrida, eu sou maduro o suficiente para entender que eu tenho que fazer não minha vontade, mas a dEle. E se eu tivesse sido imaturo essa semana, talvez eu chegaria aqui e não teria o que falar. Você entende? Então nós precisamos buscar em Deus, nós precisamos ser maduros em Deus, nós precisamos crer e precisamos avançar e precisamos entender qual que é o nosso chamado. Talvez Deus te chamou várias vezes, mas você não está nem aí. Daí você fala, Senhor, o Senhor não fala comigo. Ele fala, que adianta falar, você não quer ouvir? Você não quer fazer? Você não quer ir? Está com preguiça? Você quer ficar no celular? Vou falar o que para você? Entende como? Então nós precisamos ser maduros e entender tudo isso. Tá calor, né? É a mesma coisa que você entrar para um time de futebol ou de voleibol e você disser que é o top. E você está lá no banco de reserva esperando a sua chance. Poxa vida, estou esperando a minha chance. A hora que eu entrar, vou detonar. Daqui um pouco o treinador te chama, você fala que não vai. Qual que é o teu chamado? Tem um chamado no seu coração? Você tem algum desejo assim no seu coração verdadeiramente? E quando o pai te chama, você vai ou não vai? Então você diz Senhor, Senhor para o treinador, mas na hora do pega você cai pro chão. Quantas coisas nós temos para desfrutar dessa terra ainda? Eu não desfrutei de muita coisa, pessoal, até meus 30 anos, porque eu era imaturo. Precisei ter um despertar, um chacoalhão de Deus. Glória a Deus que não foi doído, mas foi bem chacoalhado. Será que nós fazemos parte desse time?
Será que nós dizemos Senhor, Senhor, e na hora do louvor está aquela doideira? Nós estamos correndo, nós estamos pulando, nós estamos se alegrando, e daí o Senhor te chama e você, ó, sartei de banda. Como que é? Então o chamado nosso é para ser maduros em Deus. Se eu digo Senhor, Senhor aqui neste caso do texto, a maturidade precisa fazer parte, senão simplesmente eu sou um mentiroso. Diga para o seu vizinho, não seja mentiroso. Você sabe o que é ser maduro, pessoal? É independente da situação. Pode ter na casa só polenta. Sem carne é ruim. Ah, sem carne não tem emoção nenhuma. O negócio é amarelo sem emoção. Ah, cai fora. Mas com franguinho, caipira ainda, aquele que fala pir. Independente da situação. Se tiver só querer, então. Sem suar é ruim. Você tem que estar junto. Você tem que estar junto até o último momento, entende? É disso que eu estou querendo dizer. Porque nós queremos às vezes estar juntos só na hora do glória a Deus. E na hora de fazer uma visita no hospital nós não estamos juntos. Na hora de fazer uma rifa para juntar dinheiro para um irmão que está passando necessidade, nós não estamos juntos. Se for fazer uma rifa para fazer uma festa, nós fazemos. Mas talvez o nosso vizinho está lá e não tem o que comer. Nós não fazemos. Você entende? Eu não quero trazer uma acusação aqui hoje. Eu quero trazer um nível de maturidade para nós, para que nós cresçamos e quando as coisas acontecerem, os dias vierem, nós estamos preparados, porque nós queremos ser daqueles que fazem acontecer, não daqueles que têm preguiça. E a vida deixa muitas marcas para os preguiçosos. Tá difícil? Diga, tamo junto. Ixi, tô vendo que nós não estamos é nada. Tá difícil? É, tá quase melhorando. Tá fácil? Vamos eu o osso junto? Tamo junto. Não tem picanha? Tamo junto. É, parece que melhorou quando tem picanha, né? Deu mais emoção, né? Isso não vale, pessoal. Isso não vale. Só uma pessoa madura vai fazer tudo na vida, até mesmo contra a vontade. Por isso que estamos falando disso hoje. Se alguém falar para você que você vai ter um emprego bom, que você vai ganhar 5 mil por mês, mas que você tem que levantar todo dia às 5 horas, talvez você não queira. Talvez no começo seja a melhor coisa do mundo para quem não tem nada, né? Mas eu quero te falar daqui 3 anos nesse lugar, como é que vai ser? Eu quero saber a constância. Não é o começo, porque no começo é tudo alegria, aleluia, aleluia, alegria, estamos lá. Eu quero saber você daqui a 10 anos nesse lugar, se você está junto mesmo. Entende como? Será que nós estamos preparados para o que nós vamos fazer? Será que nós estamos preparados para tocar essa vida juntos? E falar assim, ó, eu sou da mesma família que você, meu irmão, e nós vamos para o mesmo céu, e eu quero estar contigo todo momento, e nós vamos reinar junto lá no céu, e vai ser um glória a Deus, eu vou ficar aqui até a minha vida acabar. Ah, mas com você, pare, não pode ser outro. Foi aqui que Deus te levantou. Por que muitas pessoas ficam pulando de comunidade em comunidade? Porque ela não pode ouvir um não. Porque talvez ela fica sempre magoadinha. E a palavra diz que o Pai ama e corrige aqueles que Ele ama. E nós achamos que tem a igreja perfeita, e você vai pegar na Bíblia, não tem nenhuma. Tudo é cheio de B.O. Estou sabendo por meio de Chloe. Está tendo umas tretas aí, vou falar na linguajar, né? Só que nós precisamos ser maduros para crescer e avançar.
Vai lá, projeta. Mateus 21, 28. Vai dizer assim: e que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar hoje na vinha. Vamos melhorar. Filho, vai lavar a louça. Ele respondeu: sim, Senhor. Porém, não foi. 30. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas esse respondeu: não, não quero. Depois, arrependido, foi. Qual desses fez a vontade do Pai? Bom, quer ler de novo? Vai lá, volta lá. 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: filho, vá trabalhar hoje na vinha. Este respondeu: não, tá errado, mano. Pulou. Vou ler na minha aqui que você está sacaneando. E vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: filho, vai trabalhar na vinha hoje? Ele respondeu: sim, Senhor. Porém, não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse a mesma coisa, mas esse respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Quantas vezes você diz sim e não faz? Já vou! Ah, tudo meu, né? Quantas vezes você falou e não fez? Então, qual que é a ideia? A ideia não é fazer o que você quer, a ideia é fazer o que é preciso. Talvez hoje é preciso você estudar até mais tarde. Talvez hoje é preciso você fazer um curso a mais. Talvez hoje é preciso você ir atrás de alguém que possa te ajudar e você se dedicar um pouco mais, para depois comer do melhor. Não é não? Mas se você diz sim e não faz nada, nem todo aquele que diz Senhor, Senhor. Pegou? Quem está entendendo, diga amém. Quem faz a vontade do Pai não são os que falam, mas os que agem. Pegou? Pegou? Quem faz a vontade do Pai não é somente falar, não. Você precisa agir. Agir. E o símbolo do Batman está toda hora lá, ó, e eu estou pronto. Toda hora eu vejo meu chamado e eu estou indo. Então essa é a pegada. Hoje tem um monte de gente que está atrás da TV, que sabem falar da vida alheia. Tem um monte de gente, pessoal, assistindo pregações. Tem um monte de gente falando um monte de baboseira na internet. Mas na hora do pega mesmo, na hora de edificar a igreja, eu quero ver. Na hora de um irmão fazer alguma coisa que ele não gostou, e você perdoar e passar batido, eu quero ver. Na hora de você amar aqueles que não te amam, eu quero ver. Na hora de fazer a vontade do Pai e não a sua, eu quero ver. Na hora de sair do sofá, sair de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus e ajudar a minha família que está aqui, eu quero ver. Mas atrás do computador, atrás do celular é fácil criticar. Essa igreja não ama. Bando de fariseu. Você entende? Então, qual que é o seu chamado? Gálatas 4, versículo 1 e 2 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, nada difere do escravo, posto que é senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Então assim, se você pegar o texto de Coríntios, que vai dizer que agora, quem está em Cristo é co-herdeiro, diga co-herdeiro, de todas as coisas. Então se eu estou em Cristo, eu sou co-herdeiro de todas as coisas, e não estou recebendo minha fatia do bolo, está faltando o quê?
Eu deixar de ser o menor. E aqui não está falando de idade. Ele não está falando que agora você tem que ficar velho, maior de 18 anos, você tem que crescer. Não, está falando de você ser maduro. Quinta-feira nós falamos na nossa reunião que às vezes nós estamos lá e o nosso filho, o menorzinho, pede alguma coisa. Talvez ele chega para você: pai, eu quero uma bicicleta. E você olha para ele e fala assim: se eu der uma bicicleta para esse piá, ele vai para a rua e vai morrer. Você não dá, você fala assim: você não é maduro para receber uma bicicleta. Você pensa assim: vamos chegar lá, a Bruna está lá e a Beatriz chega. Como é que você vai dar uma bicicleta para essa menina? Você está louca? Lógico que não. A Bruna olha e fala: não, filha, você não pode ganhar uma bicicleta. Você tem que crescer e amadurecer ainda. Aí nós olhamos o pai para conosco. E você tem tanta coisa para falar para ele, ele olha lá de cima e fala assim: ô filho, você está tão imaturo ainda, se eu der isso aqui você vai se estabacar. Se eu te der tal coisa que você está pedindo, não vai prestar. E nós olhamos e falamos: Deus não me ouve. Eu falo com ele e Deus não me ouve. Talvez não seja porque nós somos imaturos para receber tal coisa de Deus. Pois se tudo é nosso, eu sou co-herdeiro com Cristo, eu sou herdeiro de todas as bênçãos, tudo já foi liberado, tudo já está nas regiões celestes, eu sou abençoado, eu sou amado, e eu sou mais que vencedor em todas as coisas, todas, diga todas. E talvez certas coisas você nunca vai desfrutar, se você não crescer, se eu não crescer. Não está falando relacionado a sua data de nascimento, está relacionando ao nível de maturidade que você tem. Talvez você ganhe uma moto que corre muito, mas você vai morrer na primeira esquina, porque você não tem maturidade para acelerar. E aí? Então nós precisamos crescer para receber tais coisas, que já são nossas, porque o herdeiro, enquanto é menor, nada difere do escravo, apesar de ser senhor de tudo. Você é dono, você é co-herdeiro, mas não recebe tais coisas, talvez porque nós somos imaturos para receber. E o pai olha lá de cima e fala: meu filho, se eu te der essa bicicleta você vai morrer, eu não quero que você morra já. E nós ficamos às vezes murmurando: meu pai é ruim, meu pai não me escuta, eu oro, eu falo. Qual que é a pegada, meus irmãos? É eu entender tudo que o Senhor me deu e tentar crescer emocionalmente para ter tudo. Entende como? Se eu ficar parado, nada vai acontecer. Eu vou perder de desfrutar. Se eu não crescer em maturidade, não vou receber. Então o que eu preciso fazer? Se eu não consigo nem fazer uma tarefa de casa sem que alguém mande. Essa semana nós fizemos um rachadão lá em casa. Põemos até o pequeno para trabalhar. E eu estou enganando ele. Nós colocamos 2 dias para cada, para lavar a louça. E eu já dei uns 3 para ele já. Vai lavar a louça. Alguém pode dizer, falando: nossa, ele é tão pequenininho. Não, lá em casa não tem louça. Lá nós não cozinhamos, né? Porque a gente mexe no restaurante, daí a gente só é um cafezinho, é um suco, é só copo. Mas eu estou mostrando para ele que não volta como um pirim-pim-pim para o armário. Precisa que alguém vá lá e limpe. Entende como? Maturidade. Daqui um pouco ele vai pensar: nossa, se eu gastar mais de um copo, eu vou ter que lavar 2 em vez de lavar 1. Tem a conta? É a soma, né? Então ele vai lavar 1, já vai lá passar, alguém vai guardar. Quanto menos ele sujar, mais doce vai ficar, né? Então talvez nós precisamos simplesmente prestar atenção no cenário. Qual que é o cenário da sua vida? Eu não posso falar pela sua vida. Qual que é o cenário da sua vida? Como que está lá? Daí você faz um resumo da vida, você dá uma repaginada e fala: puxa vida, se eu estou indo por esse caminho aqui, eu vou ser só mais um na fila. Vou ser só mais um trabalhando. Não com nada contra a doméstica, mas a gente quer um servicinho mais gostoso, né? Mais doce, ó.
Hoje em dia, né, tá no ar-condicionado, esse calor é sofrido, pessoal. Tô lá na cozinha, hoje nós quase tivemos um ADP lá. Para quem assistiu as Branquelas, sabe o que é, né? Foi sofrido. Tava um calor, uma vontade de largar tudo. Esses dias atrás nós estávamos sofrendo tanto lá que eu cheguei para minha esposa, eu olhei para ela assim, tava lotado, cheio de coisa para fazer, eu olhei para ela assim, meu amor, que vontade de largar tudo e ir embora. Ela sabe o que ela falou? Também. Sabe assim, a gente tem uma condiçãozinha, mas é muito sofrido. E hoje nós buscamos as coisas mais fáceis, mas precisa haver um esforço agora. O dia é hoje, não é amanhã. Diga para ele aí, é hoje, não é amanhã. O pessoal do louvor pode chegar aí, é hoje, não é amanhã. Amém? Vamos colocar de pé? Diga para o seu vizinho, sem posicionamento não há maturidade. Só atrás do celular não dá maturidade. Ixi, esse vocês não querem falar, né? Só dizer Senhor, Senhor e não fazer não é maturidade. Eu quero encerrar com esse texto de Isaías 40, versículo 28 e 29, que diz assim: não sabes, não ouviste o que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa? Sabia disso? O Senhor não se cansa e nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte o cansado e multiplica as forças de quem não tem nenhum vigor. Mas os que esperam no Senhor se renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Talvez nós somos uns jovens que parecem mais uns velhos de 70 anos. Porque nós estamos cansados. Ai. Quem já assistiu Chaves? Levanta a mão. Sabe quem às vezes nós parecemos? O Jaiminho Carteiro. É que eu trouxe uma carta para você, sou lá do Pindamonhangaba. Você pode pegar aqui na minha bolsa? É que eu estou evitando a fadiga. Às vezes nós parecemos Jaiminho Carteiro, pessoal. Nós não queremos nada com nada. Faz pra mim aí que eu tô com preguiça. Aí vocês olham o Anderson correndo pra lá e pra cá. Ô irmão, meu amigo, se eu perder pra essas coisinhas desses dias, eu vou ganhar do quê? Vou ganhar do quê? Esses detalhezinhos do dia. Mas a minha força não está em mim, está no Senhor. A sua força está no Senhor ou não? Então coloque a mão no seu coração. Vamos orar. Senhor Jesus, declare comigo: Senhor Jesus, eu declaro que a partir de hoje eu lanço fora toda imaturidade e eu tomo posse daquilo que o Senhor me deu, pois eu sou co-herdeiro de todas as bênçãos em Cristo, e a maturidade está inclusa nessas bênçãos. Eu corro e não se canso, eu vou alto como águia e não se canso, pois eu sou mais que vencedor. Aleluia, aleluia. Tem uma aí? Amém? Que nós possamos verdadeiramente voar
Mas se você subir com preguiça, certamente você não vai voar não, vai cair. Certamente se você subir muito alto e não tiver maduro, você vai cair. Então é necessário dizer Senhor, Senhor, e ter capacidade para fazer o que Ele pede. Amém? Vamos orar? Pegue na mão do seu irmão, pegue na mão, vamos orar aí, todos juntos. Você pode agradecer ao Senhor e declarar sobre a sua vida. Pai, nós te damos graça por essa noite. Nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que nós tomamos posse de todas as bênçãos que o Senhor já nos deu. Nós oramos aqui em unidade, Pai, nós ligamos aqui na terra, Pai, toda a maturidade sobre esses jovens, ó Deus. Toda a força do Senhor sobre esses jovens, ó Deus. Todo o vigor sobre esses jovens, ó Deus. Espírito Santo de Deus, nós lançamos fora toda a passividade, toda a preguiça, toda a distração deste mundo, Pai. E nós queremos voar alto, Senhor. Voar alto, voar alto, voar alto. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Deus é bom, amém? Gostaria de tirar uma selfie aqui do nosso primeiro culto de jovens. Quem está dentro? Pode chegar mais aí. Até